Olá, amados, eu saudo a todos com a paz de Cristo. Amém? O capítulo 4 de Romanos é um texto rico e complexo que explora a justificação pela fé, um tema central na teologia paulina. Ele usa a história de Abraão para ilustrar como a justiça de Deus se manifesta independentemente das obras da lei. Vamos desmembrar este capítulo em partes mais fáceis de entender. Então vamos para o primeiro tema, Abraão, o exemplo de fé, versículos 1 a 5. Paulo começa citando a declaração de Gênesis, capítulo 15 a 6. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Ele argumenta que Abraão foi justificado antes de ser circuncidado, um ato que era considerado um sinal da aliança com Deus e, portanto, uma obra. Isso demonstra que a justificação não vem do cumprimento da lei, mas da fé em Deus. Exatamente, irmãos. A fé de Abraão é uma confiança total em Deus. E é o que o torna justo aos olhos de Deus. Vamos agora abordar o tema 2, a justiça pela fé, não pelas obras. Versículos do 6 ao 8. Paulo continua enfatizando que a justiça por meio da fé é uma bênção para aqueles que trabalham e não apenas para aqueles que estão ociosos. Davi, por exemplo, descreveu a felicidade daquele que Deus considera justo, não por obras, mas pela fé. Paulo está refutando a ideia de que apenas boas ações podem agradar a Deus. A fé genuína demonstra obediência a Deus, mas a obediência não é a base da justificação. Mudando de tema mais uma vez, a promessa e a herança, versículos 9 a 12. Irmãos, Paulo se aprofunda na promessa de Deus a Abraão, de uma vasta descendência e de posse da terra prometida. Pois então, ele destaca que essa promessa foi feita a Abraão antes dele ser circuncidado, mostrando novamente que a justificação não depende de cumprir a lei. A fé de Abraão é o que o torna herdeiro das promessas de Deus, e isso se estende a todos que creem da mesma forma. Vamos agora ao tema 4, o selamento da promessa, versículos 13 a 17. Paulo usa a linguagem da aliança para mostrar como a promessa de Deus é selada e garantida. A promessa de Abraão não é condicionada às suas obras, mas à fidelidade de Deus. Ele destaca que Abraão foi chamado pai de muitas nações, não apenas por causa de sua descendência física, mas porque sua fé se tornou um modelo para todos os crentes. Agora vamos para o tema 5, a fé como modelo para todos, versículos 18 a 25. Paulo conclui o capítulo afirmando que a fé de Abraão é um exemplo para todos os crentes. Pois é, ele ressalta que a esperança de Abraão não vacilou, mesmo diante da improbabilidade de ter um filho em sua velhice. Sua fé foi a base de sua justiça diante de Deus, e essa fé é o que nos justifica também. Ele foi considerado justo por causa da sua fé, e não apesar dela. Irmãos e irmãs, em resumo, Romanos 4 argumenta que a justificação é um ato de graça de Deus, recebido pela fé e não merecido por obras. Abraão serve como um exemplo paradigmático desta verdade. A fé em Deus, a confiança em suas promessas. É o que nos torna justos aos olhos de Deus, abrindo caminho para uma herança eterna. Este capítulo é fundamental para entender a relação entre a graça e a fé e a justiça no pensamento paulino. Irmãos, este é o estudo do capítulo 4 e amanhã vamos para o capítulo 5. Compartilha, curte e comente. Amém? Até amanhã, se assim Deus permitir. Tchau, fiquem todos com Deus.